Outro aspecto interessante sobre a atividade de comunicação é o foco hierárquico, né? O que seria isso, né? São para quem você está direcionando essa comunicação, porque a gente muda a forma de comunicar conforme o nosso público, né? Se eu vou falar, por exemplo, para crianças, eu vou utilizar uma linguagem mais simples. Se eu for falar para a diretoria da minha empresa, talvez eu utilize de palavras mais complexas, mais amplas, vou ser mais formal no meu processo de comunicação, vou ser mais direto em alguns aspectos, vou rodar menos e ser mais objetivo, porque eles têm pouco tempo. Então, a gente adapta isso, e aí existem algumas sugestões, né, de alguns termos abordados no PMBOK, que possibilitam a gente entender um pouco desse conceito. Por exemplo, upward, né, partes interessadas da alta administração. Então, quando você vai se comunicar com essas partes interessadas, você vai estabelecer os padrões adequados de comunicação, mais objetivo, mais resumido, mais direto. Um exemplo, tá? Informações de alto nível, informações confidenciais que você vai direcionar para essas pessoas, tá bem? Temos também o downward, né, que é a equipe e outras pessoas que contribuem no trabalho do projeto. É no dia a dia ali, né, corpo a corpo. Você não vai utilizar, por exemplo, uma linguagem muito formal para lidar com essas pessoas. Você tem que se engajar, você tem que se envolver, você tem que interagir com essas pessoas, estar junto delas, falar a mesma linguagem que elas falam, de maneira a gerar proximidade, gerar transformação, né? Outro também, horizontal, pares de gerente do projeto ou da equipe, aqui no caso, né? Quando você lida com um par seu, né? Ou seja, um outro gerente no mesmo nível que você vai também adaptar a sua linguagem, os seus meios de comunicação, de forma a se fazer bem entendido. Então, nosso objetivo aqui no caso é estabelecer estratégias, né, práticas de comunicação adequadas, aderentes àquele tipo de pessoa que nós estamos comunicando. Você não vai chegar para o seu chefe e falar assim, e aí, dar um tapinha nas costas, né, como se fosse um colega ali, um amigo íntimo seu. Às vezes né? Às vezes é um grande amigo seu, às vezes ele permite esse tipo de relacionamento, mas normalmente a gente é mais formal, né, com o nosso chefe, com o nosso cliente, ok? Normalmente, né? As coisas tendem a mudar à medida que o tempo passa. Daqui a pouco, né, tá todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Enfim, um conceito trazido pelo PMBOK, o conceito de 5 Cs da comunicação. O que seria isso? Seria, por exemplo, a comunicação ela tem que ser correta. Isso quer dizer que a gente tem que utilizar de gramática e ortografia corretas, tá bem? Outra coisa, ela tem que ser concisa, expressão concisa e eliminação de excesso de palavras. Seja objetivo, fale exatamente aquilo que ele precisa ouvir, na quantidade certa, nem mais e nem menos. Delimite a quantidade de informação que você vai comunicar. A gente percebe isso quando você manda um e-mail. Se você manda, é muito comum, talvez já aconteceu com algum de vocês, você manda um e-mail querendo resolver 3 coisas, e aí faz um e-mail grande. E aí, quando a pessoa te responde, ela te responde resolvendo uma das 3 coisas, e as outras 2 ela nem comenta. É porque ela não leu, né, o e-mail na íntegra. E aí nós temos que adotar uma outra estratégia de forma a garantir que a comunicação seja entendida e que os problemas sejam resolvidos. Ao invés de enviar um e-mail longo, pense o seguinte, dentro daqueles itens tem que ser resolvidos. Qual que é o mais importante? Então manda ele primeiro, resolve. Depois manda o segundo, resolve. Manda o terceiro, resolve. E pronto, né? Você foi direto, objetivo, conciso em relação à comunicação. E pode ter certeza que isso vai funcionar muito melhor, né? Outro aspecto também é a comunicação tem que ser clara, propósito e expressão claros, direcionados às necessidades do leitor, ok? Evitar ficar divagando, às vezes, por exemplo, você quer citar um exemplo simples, tá? Quer pedir um aumento de salário para o seu chefe, você fica, como é que tá o dia? Tá tudo bem lá na sua casa? Né? Como é que foi a semana? Isso não tem relação nenhuma, né, com o fato de você querer pedir um aumento para o seu chefe. Você está trocando conversa ali, tentando criar um ambiente para conversar, talvez para poder introduzir o assunto, mas em relação à clareza de comunicação, você não está sendo claro, objetivo em relação a essa comunicação. E aí por isso a importância, né, da gente às vezes ser direto, tratar a questão, o que precisa resolver. É claro que a gente vai criar um ambiente para isso, mas não ficar perdendo tempo
com isso, né? Utilizar das palavras adequadas aqui no caso, direcionadas a essa necessidade. Temos que buscar ser coerentes, né? Fluxo lógico e coerente de ideias. Então, monte sua linha de raciocínio, como é que você vai conduzir determinada conversa. Eu, por exemplo, né, eu estou elaborando essa aula, eu estou me valendo aqui de anotações, de slides, eu não estou tirando isso totalmente da minha cabeça. Mas é claro que à medida que eu vou lendo os meus slides, eu vou lembrando de coisas importantes e vou concatenando as ideias, de maneira que elas tenham um fluxo lógico e que as pessoas no final elas possam entender a mensagem que eu estou transmitindo. Então eu estou buscando aqui ser coerente em relação à informação, tá bem? Outro ponto, ela tem que ser controlada, o fluxo de palavras e ideias controlados na quantidade certa, né? Mais uma vez enfatizando esse aspecto da gente comunicar, vigiar inclusive, né, o que nós estamos falando, porque às vezes eu posso estar discutindo, conversando sobre algum tema do projeto de maneira mais calorosa, onde emoções estão à flor da pele, e aí eu posso às vezes utilizar de palavras ou de expressões ou apresentar ideias que não estão coerentes àquilo que eu estou tentando resolver. Então, nesses momentos, o mais importante é a gente definir o nosso objetivo, né? E sempre focar nesse objetivo para que a gente possa ser, no caso aqui, fazer uma comunicação controlada voltada para essa questão. Esses são os 5 Cs associados com a comunicação, de maneira que nós possamos torná-la mais eficaz e atingir os nossos objetivos, né? Algumas habilidades de comunicação que apoiam esses 5 Cs, que vão fazer com que essa comunicação seja mais efetiva. Uma delas é você ser um bom ouvinte, ou seja, praticar escuta ativa. Ouça o que as pessoas querem dizer, né? Mesmo que você não concorde com elas, mas é importante que você ouça elas. Outro ponto é consciência das diferenças culturais e pessoais. A gente tem uma visão diferente, a gente tem uma cultura diferente, então tem essa percepção de forma a compreender o ponto de vista da outra pessoa. Outro ponto, identificação, definição e gerenciamento das expectativas das partes interessadas. Se você desenvolve essa habilidade de entender essas pessoas, de identificar, definir, gerenciar, normalmente a comunicação tende a ser mais clara, mais direta, né? E aprimoramento de habilidades constantes, a gente se preocupar com esse processo. Se você não está satisfeito com a maneira com que você está comunicando, se você percebe muitos gargalos, muitos problemas, então talvez seja o momento de investir alguma coisa na sua vida, na sua carreira, de forma a mitigar, melhorar os pontos de comunicação que são extremamente relevantes, tem um grande impacto aí no gerenciamento de projetos. Tendências e práticas emergentes aí relacionadas com comunicações, né? Uma delas é a inclusão das partes interessadas em revisões do projeto, ok? Inclusão também das partes interessadas em reuniões de projetos. Vejam bem que eu busco aqui, isso é uma tendência, e quanto mais você fizer isso, menos risco você vai estar incorrendo, ok? Você vai gastar um pouco mais tempo, talvez, vai, né, desgastar mais, porque isso demanda esforço, ok? Mas em compensação, você reduz risco do projeto, uma vez que você envolve as pessoas com o trabalho, tá? Não estou falando de colocar a pessoa como membro da equipe, tá? Mas sim como aqui, ó, revisor do projeto, participar das reuniões para saber do andamento, para opinar, né? E isso algumas partes relevantes, evidentemente, não vai colocar todo mundo porque não cabe, às vezes, na sala, né? Mas aquelas mais relevantes, ou então, né, principalmente aquelas avessas, né, aquelas que não gostam do projeto, tente trazê-las para perto. E aí, trazendo elas para perto, eventualmente elas vão comprar a ideia, comprar o projeto, conhecer melhor o projeto, e isso vão se envolver, né, e ao invés de ser uma parte desinteressada, elas vão se tornar uma parte interessada para o projeto, tá bem? Aumento do uso de computação social, cada vez mais presente, então infraestrutura, serviço de mídia social, dispositivos pessoais, ok? Então instrumentos que nós utilizamos para comunicação, cada vez mais disponíveis em larga escala. Eu vejo hoje todo mundo utilizando o WhatsApp. Tem o WhatsApp da empresa, o WhatsApp dos chefes, né? O WhatsApp da equipe de produção. Eles criam grupos específicos, trocam ideias entre si, muitas vezes trocam piadas também, críticas, né, do trabalho, combinam questões a serem realizadas, né, organizam greves,
né? E então, está sendo muito utilizado esse mecanismo de comunicação, a gente tem que estar consciente e saber que isso é uma realidade e lidar com isso no nosso dia a dia. Talvez não seja mais o momento de a gente ficar limitando as pessoas sobre o uso de redes sociais, sobre o uso, né, de dispositivos móveis. O que a gente precisa é educá-las e mostrar para elas o momento certo de utilizar isso dentro do ambiente de projetos, ok? Acho que o momento exige muito isso. Outro ponto, abordagens multifacetadas da comunicação, né? Comunicação com partes interessadas, envolvendo seleção de tecnologias e respeita preferências e práticas culturais, pessoais, de idioma, mídia, conteúdo e entrega. Isso é uma questão também de tendência, prática emergente. Quando se fala de comunicação, envolve adequadamente as pessoas dentro desses ambientes, de forma com que a gente possa engajá-las, né, interagi-las, envolvê-las, né, com esse processo do projeto. Elas podem estar mais cientes do que está acontecendo no projeto e, portanto, né, a gente aumenta oportunidades e reduz ameaças no projeto. No que tange a considerações sobre tailoring, nós temos partes interessadas, né, não temos que perguntar, elas são internas ou externas? Como que eu vou lidar com essas partes interessadas? Outra coisa, localização física, é local ou distribuída? Vejam que o objetivo, mais uma vez, falando do tailoring, é levar você a uma reflexão sobre estrutura, sobre adaptação de processos, para que você possa fazer a gestão adequada do seu projeto. Outro ponto, tecnologias de comunicações. Quais são as apropriadas? Quais são as melhores? Quais estão disponíveis para a gente poder fazer esse trabalho? Idioma, né? No projeto fala-se inglês, português, espanhol. Como que as pessoas vão comunicar entre si, né? Cada vez mais estão surgindo aí, né, aplicativos, softwares que facilitam esse processo de comunicação, onde eu falo português, isso é traduzido perfeitamente bem para uma pessoa do idioma inglês, que só fala inglês. Essa pessoa entende, fala tudo em inglês, é traduzido para português e a gente consegue se comunicar bem, né? Enfim, gerenciamento de conhecimentos também. Nós temos um repositório formal, onde nós podemos registrar todas as lições aprendidas, guardar a documentação do projeto. Se não tem, nós vamos desenvolver, vamos criar. Então, mais uma reflexão no que tange essa questão de tailoring, né? Sobre adaptação de processos, ok? Sobre ambientes ágeis, né? Nós temos o seguinte, que nos ambientes ágeis estão mais sujeitos a fatores de ambiguidade devido à necessidade de comunicação com mais frequência. A gente tem a necessidade de comunicação com mais frequência, isso pode ocasionar em ambiguidade, ou seja, interpretação distinta, né, de determinados fatores, conceitos, e aí isso pode gerar um conflito em algum momento do projeto. Temos que observar isso para que a gente possa atuar no problema, ok? Postagem regular e transparente de artefatos e revisões periódicas das partes interessadas promovem a comunicação e entendimento mais claro dos aspectos relacionados com o projeto. Nós temos que comunicar na quantidade certa e no tempo certo. Se atrasar muito, algumas partes interessadas podem ficar incomodadas, podem reclamar, isso vai gerar uma insatisfação e gera, evidentemente, impactos no projeto. Então, ficar atento a esses pontos. Se tudo isso, você fizer tudo isso de maneira abrangente, certamente nós vamos melhorar muito a comunicação dos nossos projetos. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo!